Olá! Esse é o nosso segundo episódio do Construfim, um ecossistema criado e pensado em você que quer comprar um terreno e construir num terreno que você já tem, ampliar a sua residência ou até mesmo reformar. Então hoje nós vamos falar sobre os tipos de imóveis que a Caixa pode aceitar, os tipos de construção que você pode fazer, os projetos, as etapas pelas quais você vai precisar ultrapassar, né, as barreiras que você vai precisar ultrapassar até a assinatura do tão sonhado contrato com a Caixa Econômica Federal. Vamos lá, Mariana, para mais um dia? Vamos lá, sejam bem-vindos. Hoje eu acho que a gente pode começar falando acho que da nossa principal motivação para a gente ter criado isso aqui, que são as dores dos nossos clientes. E elas são dores profundas, são dores difíceis. Assim, você iniciou falando sobre as modalidades, né? Mas eu acho que a principal dor que motivou a gente a criar tudo isso daqui e desenvolver esses produtos que a gente vai conseguir oferecer para os nossos clientes, a principal, vamos ver se você concorda comigo, dinheiro. Dinheiro, eu acho que é a principal dor que envolve construção. Né? A gente tem, uma crença limitante, né? Não sei se você já percebeu, isso eu vejo muito, principalmente quando eu falo que eu sou arquiteta, todo mundo, pelo amor de Deus, eu não quero nem ouvir falar de obra, porque todo mundo tem uma experiência ruim com obra, né? E essa experiência ruim, ela é muito alimentada por falta de planejamento, né? Por falta de documentação. São pessoas que, não, eu vou construir aqui um puxadinho, o seu Zé ali é de confiança, ele vai, coisa e tal, mas não tem um projeto, não tem uma regularização, não tem uma documentação, não tem um estudo, uma análise por trás, né? Então, assim, a obra por si só, ela já é algo difícil porque a gente está gerenciando muitas pessoas, muitas atividades diferentes. Então, assim, se qualquer coisa que você vai desenvolver é passível de dar um problema, imagina quando você vai desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo. Fundação, construção, telhado, impermeabilização. São muitas disciplinas, gerenciamento de muitos profissionais que estão trabalhando. Então, isso, para dar problema, é o lugar. Se você quer problema, o lugar é obra. E quando você vai fazer a obra, né, sem nenhum tipo de planejamento e a administração disso, vira, né, uma carroça desenfreada. Você nem sabe para onde que vai, né? E é legal, assim, né, que a construção hoje em dia, né, a gente está no momento... inevitavelmente, todo mundo fala assim, nossa, Mariana, construir tá tão caro? Tá caro. Mas ir no mercado tá caro também, não tá? Você vai lá no mercado, você sai com 3 itens, R$400, né? Então, assim, tá tudo caro, né? Vamos aceitar. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm uma disparidade entre a expectativa e realidade, né? Então, assim, eu quero construir uma casa de 3 dormitórios, 3 suítes, sala, piscina. Você acha que 20 mil dá, Mariana? Não, amado. Não dá, tá? Já vamos começar. Então, assim, essa questão da percepção do dinheiro, né? Tudo que vai envolver na obra, precisa de planejamento. E ela é uma das principais dores que os nossos clientes têm, né, em relação à construção. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que a construção financiada pode diminuir essa dor dessas pessoas, né, que têm o sonho, têm, possibilidades, mas ficam paralisadas por conta da falta financeira. Uma pergunta, você sofre com a dor do cliente? Muito! Demais! Eu fico mal de verdade. Porque para mim é muito prazeroso ver a realização, né? Quando dá certo, quando, o cliente vai, cumpre tudo que a gente falou, que a gente planejou, constrói e fala, Mari, olha, a minha casa tá do jeitinho. É como se fosse minha. A felicidade dele é como se fosse minha. Então, eu sofro bastante. Você também sofre? Muito, muito. Mas vamos lá. A construção financiada, ela é uma forma de antecipar um projeto. Porque, veja bem, se você não tem ainda um terreno, pela lógica,
eu deveria me preocupar com a compra de um terreno e com o seu consequente pagamento. Quando eu terminar de pagar esse terreno, eu faço a construção. Via de regra, essa é a realidade da maior parte das pessoas. Seja porque elas ainda pagam o aluguel e a prestação do terreno de forma concomitante, seja porque ela tem outras prioridades, como escola dos filhos, educação, enfim, ou até mesmo por causa do orçamento que é curto, né? O que entra não dá para fazer outra coisa. Então, se a gente for pensar nessa lógica, um terreno financiado, até mesmo com a própria loteadora, quanto tempo demoraria até você terminar de pagar para depois construir, né? Então, a construção financiada, ela antecipa isso. Por quê? Porque a construção financiada serve para a pessoa que já tem um terreno quitado, serve para a pessoa que tem um terreno que está parcelado com a loteadora. E aqui eu preciso fazer uma observação que só não pode estar alienado. Então, lá na matrícula do imóvel não pode ter uma alienação, porque senão não dá para fazer a modalidade. Mas a maior parte dos loteadores fazem um parcelamento e passam a escritura depois que esse parcelamento terminou. Então, você pode ter um terreno ainda parcelado. Pode ser que você ainda não tenha um terreno, você também pode comprar o terreno e na mesma modalidade construir. E quando eu falo na mesma modalidade, é na mesma análise de crédito, no mesmo contrato, numa mesma parcela, tudo junto. Vai comprar o terreno e já obter os recursos para construção no mesmo momento. Diferente do financiamento para o terreno. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre o financiamento, que é interessante, que é assim, ó, o terreno, só o terreno, ele pode ser financiado? Pode. Hoje, só pode ser financiado pela Caixa e pelo Bradesco. Quais são as regrinhas do terreno? Não pode Minha Casa Minha Vida, não pode usar fundo de garantia, não tem desconto de primeiro imóvel. Por quê? Porque o terreno não é moradia. Nem entra no SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, onde você tem taxas de juros reduzidas, né? O governo monitora a taxa de juros dentro do SFH, tem desconto de primeiro imóvel, pode usar o fundo de garantia, então o terreno não entra. Por quê? Porque o terreno não é moradia. Mas quando nós vamos para a construção em terreno próprio ou a aquisição de terreno em construção, o banco vai enxergar esse imóvel como se pronto estivesse. Então, quando pronto, ele vai ser uma moradia. Se ele vai ser uma moradia, o banco traz para agora. É moradia? Entra no SFH, usa fundo de garantia. Se for Minha Casa Minha Vida, o cliente cumpriu os requisitos e faixa 1, faixa 2, ele pode ter acesso ao subsídio. Ele tem direito a desconto. Então, todos os benefícios de um imóvel já pronto, ele tem nessa modalidade. Então, ele antecipa. Essa modalidade também serve, não sei se você já, em algum momento, você passou por alguma rua e você viu ali uma casa inacabada. Sim. Como vende esse imóvel? Ou como compra esse imóvel? Porque não é um terreno... E nem uma casa, né? Não é um terreno, porque tem uma edificação. Mas não é uma casa, porque... não está terminada, na maior parte das vezes está ali só com as paredes levantadas ou começou o acabamento e parou, porque a parte que mais consome é a parte do acabamento, né? Não tem habite, então esses proprietários, eles ficam reféns do quê? De encontrar alguém que se interesse pelo projeto, pelo terreno, pela localização e aceite pagar de forma à vista o preço do terreno e o que ele já gastou com essa construção. Então, também é possível ter ou comprar essa propriedade para terminar a construção, ou o próprio proprietário, que se ele parou a construção por motivos financeiros, ele consegue também solicitar recursos ali para o banco para construir, para terminar essa casa, para fazer o acabamento. No mais, além de construir ou terminar a obra, é possível também ampliação de um imóvel, lembrando que tudo isso é imóvel residencial, tá? Residencial e urbano. Então, é possível ampliar e é possível reformar. Então, é possível ampliar com reforma, sem reforma. E qual que é a diferença? A diferença é que na ampliação vai exigir um projeto
E se for apenas uma reforma sem intervenção civil ali, não precisa de projeto, né? Então, sem entrar na questão de comprovação de renda, de documentação, só falando aí das modalidades, qual é a primeira situação que o cliente precisa se preocupar? Antes de ir lá procurar a Mariana, antes de Mariana, eu quero um projeto, antes de dizer para Mariana qual é o sonho, e aqui eu costumo dizer a mesma coisa para quem vai comprar um imóvel pronto. Pode ser que o primeiro imóvel, o primeiro apartamento não seja o imóvel dos sonhos. Pode ser que não seja aquele apartamento de 3 dormitórios, 2 vagas, bem localizado, com lazer completo. Pode ser que seja um apartamento de 2 dormitórios, num bairro mais afastado. O primeiro imóvel, ele é estratégia. E também não significa que você vai ficar com esse imóvel pro resto da sua vida, né? E aí nós temos uma métrica da ABCIP que diz que quem compra imóvel financiado, a média de quitação acontece entre 8 e 12 anos. Ninguém fica 35 anos pagando. E quem fala que, Deus me livre, vou ficar pagando juros pro banco, normalmente vai pagar, ou ele mora de favor na casa de alguém, ou ele mora de aluguel, né? Então, o primeiro imóvel, ele é estratégico. Pode ser que não seja o imóvel dos sonhos. Assim como na construção, pode ser que num primeiro momento você não consiga construir o imóvel dos sonhos porque o crédito não alcança o teu sonho. Entra no que você disse inicialmente, né? Sim. Qual é o problema nosso? Dinheiro. Sim. Né? Então, a primeira situação, antes do projeto, antes de procurar a Mariana e falar que você quer uma casa, um sobrado de 3 dormitórios, se você quer piscina, área de lazer, vamos analisar o crédito. Porque o que vai definir o que você pode construir é quanto, de acordo com a sua renda, você consegue de crédito do banco. E não é quanto eu preciso ter de renda para conseguir X valor de financiamento. É o contrário. Não é a sua renda que tem que caber no financiamento, é o financiamento que tem que caber dentro do teu orçamento. Então, nós fazemos uma análise de crédito. Essa carta tem validade de 180 dias, são 6 meses. Então, dá tempo de elaborar projeto, de fazer orçamento, de aprovar com a prefeitura para depois seguir com o banco. Então, primeira etapa, aprovação de crédito. Aprovou o crédito, aí sim, a Mariana vai fazer um projeto para você dentro daquilo que cabe no seu orçamento. E nada impede que depois que você tiver construído a sua casa, você possa ampliar. Ou você possa vendê-la e comprar uma outra maior que caiba aí dentro do seu sonho, né? Afinal de contas, acontece muito, né, Mari? Das pessoas buscarem o projeto primeiro e quando vem pra gente fazer o crédito, ela não tem. Se ela não tem o dinheiro dela mesmo pra satisfazer, retrabalho, porque aí tem que voltar o projeto para diminuir e aí o cliente acaba frustrado. Sim, mas antes de responder a sua pergunta, eu conheço a Débora há muito tempo, eu acompanho ela demais e eu fico impressionada como eu aprendo com ela, porque ela vai falando e eu vou falando, jura? Olha, eu vou aqui só, gente, olha, dessa eu não sabia. Sensacional, uma aula, sempre uma aula. Mas essa questão que você falou faz total sentido, né? Porque é a gente começar de entender o potencial do cliente para depois estruturar, né? Tipo, primeiro assim, o que você tem em montantes financeiros? O que sua renda comprova? É X reais. O que eu consigo fazer com X reais? E aí a gente vai moldar o projeto baseado nisso. E não significa que vai ir longe do sonho dele, né? Às vezes, assim, Mari, tipo, eu tenho sonho de ter, tipo, uma piscina. Tudo bem, às vezes você não vai fazer uma piscina enorme, você faz uma piscina ok, que caiba dentro do orçamento, né? E aí a gente ajusta o projeto dentro do orçamento. Então, você tá entendendo como é ao contrário? Geralmente as pessoas vão assim, eu quero isso, e ela não consegue atingir porque ela não tem dinheiro. Aqui a gente faz o contrário, tipo, quanto que você tem dinheiro? Eu tenho potencial para isso, então a gente vai fazer o seu projeto desta forma, né? A gente faz o caminho contrário para garantir que essa pessoa vai ter a construção dela garantida. Essa questão, achei muito legal que você pontuou sobre iniciar de uma forma meio que engatinhando o projeto, né?
a primeira casa, o primeiro imóvel. Por quê? Eu falei já em outras vezes a respeito de, tipo, usar a construção financiada como investimento, né? Então, assim, quando você constrói, é diferente, vamos lá. É diferente eu comprar uma casa de 100 metros quadrados do que eu construir uma casa de 100 metros quadrados. Quando a casa pronta, ela tem um valor, a casa construída, ela tem outro. Entendeu? E construir, mesmo que você diga assim, Mari, mas eu vou comprar o terreno e eu vou construir. Mesmo assim, o custo é inferior, né? Isso varia muito, né? Trabalhando, fazendo avaliação imobiliária, isso varia muito de mercado para mercado. Né? O mercado imobiliário, ele é feito por setores, né? Toda essa análise de composição do valor do imóvel, ela é feita por setores, por bairros, por infraestrutura, né? Tipo, o que aquele terreno naquele bairro representa, né? Então, tudo isso vai gerando o valor do imóvel. E aí, tem gente que constrói para poder valorizar isso, né? E aí, o que eu queria dizer é o seguinte, nem sempre vai ser o dobro. Tipo, Mariana, eu gastei 100 mil para construir, eu vou vender essa casa por 200? Depende, né? A gente precisa realmente analisar uma série de questões. Mas se o seu crédito hoje você consegue fazer uma casa de 2 dormitórios, não significa que você está impedindo o seu sonho de ter uma casa de 4 dormitórios. Às vezes você pode construir essa, né? Você vende ela por um valor maior, consegue quitar o seu financiamento e com aquele plus que essa construção financiada te deu, porque você construiu a um valor mais baixo e vendeu mais caro, você já investe no seu próximo imóvel. O imóvel já, tipo, num sonho, ok. Tem muita gente que faz construção financiada com o intuito de investimento real, entendeu? Porque toda essa questão de planejamento financeiro, né? Tipo, que a gente precisa apresentar para a Caixa como acervo documental. O cronograma físico-financeiro. Então, no primeiro mês vai acontecer a fundação, no segundo mês vai acontecer as alvenarias, no terceiro... E a gente vai falando para a Caixa tanto as etapas de cumprimento de obra quanto as etapas financeiras, né, que cada mês vai designar. Tudo isso compõe ali, né, a garantia de que isso vai ser construído em X tempo, né? Tipo, a Caixa vai garantir, porque senão ela vai te cobrar. Por quê que não está pronto? Você falou ali 8 meses de construção, estamos aqui em 10, por que não está pronto? Então, precisa de todo esse cuidado, esse olhar técnico de acompanhamento para garantir que o que a gente passar para a Caixa vai ser cumprido. E aí, por exemplo, você tinha ali uma entrada, uma análise de crédito, e aí no final de tudo isso, você já conseguiu captar e, tipo, fazer um investimento que te deu rentabilidade lá no final, né? E, assim, aqui eu não quero ficar falando sobre números, porque justamente por isso que eu falei. O mercado imobiliário, ele é muito flexível. Então, assim, não dá para eu generalizar. Existem regiões, né? Tem regiões que têm mais potencial da gente ter valorizações maiores. Tem regiões que nem tanto, mas nada impede também de você atuar ali como investimento, né? Então, é bem legal isso que você falou. E outra coisa que eu acho legal... Espera só um minutinho que eu esqueci o que eu ia falar. Vai ter um corte. Eu ia falar... Você está falando de investimento. Não, mas eu já ia, tipo, mudar de assunto. Falar de uma outra dor. Quer seguir agora? Tipo, fazer um corte e seguir você? Porque eu realmente esqueci o que eu ia falar. Muito embora essa modalidade de construção é feita para quem vai construir para morar, nada impede do investimento. Até porque, ainda que depois de pronto o valor do imóvel não seja dobrado, a gente não pode se esquecer que a construção vai sair a preço de custo, né? Então, o segredo é comprar bem o terreno dentro do valor de mercado, preço justo pelo valor do terreno, localização, infraestrutura do bairro e tudo mais. Mas a construção em si, ela vai sair a preço de custo, né? Ainda que você contrate uma construtora, uma empreiteira, vai sair a preço de custo. O imóvel, depois de pronto, tem a valorização.
Tanto que esses imóveis que são construídos com o intuito mesmo de venda, apartamento, casa em condomínio, casa nova mesmo, tem construtor que não gosta nem de vender durante a planta, durante a construção. Por quê? Porque o preço é um quando o imóvel não está pronto e quando ele está pronto o preço é outro, é maior. Então, há sim a valorização de pelo menos 30% acima do valor que foi usado e daí para mais, né? A gente não vai afirmar aqui que é 50, que é 100, porque tem várias outras nuances aí. Mas existe a valorização sim. Agora, para o cliente que quer comprar para construir, além da vantagem de antecipar o projeto dele, de ter uma casa pronta e não só um terreno, eu vejo também como vantagem a questão de você poder escolher o tamanho dos cômodos, escolher o tipo de acabamento, você poder acompanhar muito, embora é verdade, tem o desgaste de obra, tem todas as dores de cabeça, né, de lidar com profissionais e tudo mais. Então, tem sim, é um investimento, construir uma casa é um investimento, e como qualquer investimento, tem os seus riscos, as suas vantagens e as suas desvantagens, mas pensa que você comprar um imóvel pronto foi o projeto que ele idealizou, e muitas vezes as pessoas que já constroem como trabalho, ele já tem um arquiteto e um engenheiro que muitas vezes a planta é o copia e cola dentro daquele tamanho de terreno que ele já está acostumado. E o cliente ele tem a possibilidade de escolher o que faz mais sentido para ele, uma cozinha menor e uma sala maior, porque ele gosta de receber visita na sala, ou é uma família mais numerosa, então eu preciso de uma cozinha maior, eu quero colocar uma mesa de jantar na cozinha ao invés de uma sala de jantar, enfim, tem várias situações, além do acabamento, de poder escolher, né? Então, outro dia eu fiz uma analogia com um cliente que foi assim: em algum momento, seja por qualquer que seja o motivo, nem que seja porque eu esqueci de colocar dinheiro na conta, que eu tenho uma conta que fica no celular, porque eu tenho medo de roubarem meu celular e a conta tá lá com dinheiro e levar todo o meu dinheiro embora. Então, eu saio do escritório, se eu sei que eu vou passar no mercado, eu preciso colocar dinheiro na conta, né? E teve um dia que eu coloquei o dinheiro na conta, só que eu esqueci de finalizar. E aí eu fui no mercado, você pega lá o que precisa, o que é necessário, e aí você fala, sexta-feira, deixa eu pegar um salgadinho, eu pegar uma bolacha, vou pegar isso, vou pegar aquilo, e aí você vai pro caixa, passar, seu carrinho, a cestinha tá cheia. E aí quando você vai tentar pagar, você não consegue. Aí você fala pra pessoa assim do caixa, então ó, tira isso aqui, não, diminui isso daqui, quem nunca, gente? Né? Por qualquer que seja o motivo. Sim. Né? Qualquer que seja o motivo. Porque hoje em dia a gente tá acostumado a pagar com cartão, você tem dinheiro físico, você perdeu a noção, né? Sim, exatamente. Eu não tenho mais noção de andar com dinheiro, não sei Sim. se o dinheiro vai dar ou se não vai dar. Exatamente. Então, por qualquer que seja o motivo. Se nunca aconteceu com você, que bom, parabéns pra você. Comigo já aconteceu. É frustrante você planejar uma coisa e você ter que tirar os itens ali do carrinho, né? É frustrante. E no projeto é a mesma coisa. Então, é frustrante você idealizar, porque o cliente está ali desenhando o projeto com você, está nascendo a casa dele. E é frustrante ele fazer o caminho inverso de, puxa, então diminui um quarto. Eu queria 3 suítes, ó. Vamos deixar uma suíte só? Tira os banheiros dos outros quartos? Olha, eu queria... eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, eu queria um quarto para cada um. Vamos diminuir um quarto? Não, vamos... Aí entra na questão também, inclusive, de custos de documentação, de Receita Federal, de INSS, que tem imposto, né, para recolher. E 1 metro quadrado, às vezes, faz muita diferença no cálculo do imposto. Então, às vezes precisa diminuir por um motivo de imposto mesmo, né? E a gente também tem essa situação de assessoria nesse sentido. Mas, quando o cliente idealizou uma coisa e ele tira, ele acaba ficando frustrado, assim como o corretor, muitas vezes, sem olhar o potencial do cliente, vai lá e mostra para o cliente um apartamento de 100 metros, 3 dormitórios, uma sala em L maravilhosa, e quando vai para análise do crédito, o perfil dele é de um apartamento de 2 dormitórios de 50 metros. Ele, na maior parte das vezes, ele não vai entender
que não cabe no bolso dele. E ele vai ficar frustrado a ponto de muitas vezes ele desistir de A gente comprar. falou sobre isso esses dias, né? Tipo assim, você usou um termo até legal, tipo, o cliente vê tipo um potencial para ele, quando diminui, ele fala, nossa, mas eu podia mais e agora eu não posso. Olha o tamanho da frustração, né? Tipo, e que impede fechar negócios, né? Exatamente. Então, eu acho que eu sou mais adepta, né? Prefiro conseguir encantar o cliente quando ele vem achando que o potencial dele é de um imóvel, por exemplo, de 250 mil e ali pelo crédito, porque ele tem FGTS, porque ele tem subsídio e tudo mais, ele consegue ampliar o potencial dele do que encantá-lo com uma situação acima e depois ter que trazê-lo para a realidade, né? E volto a dizer, o primeiro imóvel é aquele que a nossa mão alcança quando a gente precisa de crédito. E eu costumo falar até mesmo da minha própria experiência. O primeiro apartamento que eu comprei não era o apartamento dos meus sonhos, muito longe disso. Mas dentre as opções que eu tinha naquela ocasião, eu escolhi a melhor dentre as opções que eu tinha. E a casa que eu moro hoje sim, é a casa que eu idealizei, mas que só foi possível por conta do apartamento que eu comprei lá atrás, que valorizou no decorrer dos anos, e aí eu consegui vender. Na verdade, não foi nenhuma venda, foi uma compra da casa com o apartamento como parte de pagamento, só que esse apartamento foi equivalente a 50% da entrada da casa. E não seria viável, não conseguiria comprar a casa se eu não tivesse dado o pontapé inicial. Ao passo que pessoas da minha época que não quiseram comprar o apartamento, ou esse tipo de apartamento porque era pequenininho, cerca de 50 metros, teve gente que tá comprando o seu imóvel hoje, que é muito mais caro do que naquela ocasião, ou ainda não conseguiram comprar a sua casa própria, né? Então, assim, vai ter cliente para todo tipo de perfil. Pode ser que hoje você só consiga comprar um apartamento, compre. Talvez você consiga comprar uma casa pronta, compre. Mas se você quer construir a sua propriedade, você quer participar desse momento de construção, escolhendo o tamanho dos cômodos da sua casa, escolhendo o tipo de acabamento, participando, vendo nascer, né, um filhinho, né, que eu acho que cada projeto que você faz é um filho, não é? É um filho. Então, vendo esse nascer, esse desabrochar, né? É uma modalidade bastante interessante que não serve apenas para quem vai comprar para moradia, mas que também serve de alavancagem patrimonial, né? Mas não esqueça, precisa aprovar o crédito primeiro e com crédito aprovado, aí sim, você vai fazer o desenvolvimento do seu projeto, vai aprovar com a prefeitura, porque precisa o projeto estar aprovado. E aí também tem pessoas que querem fazer o inverso, querem procurar o profissional para aprovação do projeto, vão para a prefeitura, aprova o projeto, quando vem para o crédito, não alcança, não tem dinheiro para pagar a diferença com recursos próprios, e aí é mais trabalhoso ter que modificar o projeto, ter que pedir modificação na prefeitura, é tempo perdido e dinheiro, porque toda vez que mexe com prefeitura tem taxa para pagar. Tem taxa, tem burocracia, tem um monte de coisa, né? Junto com a prefeitura é sempre um desafio, né? O seu trabalho também é cobrado de novo, afinal de contas é outro trabalho, né? Então, se... Não é uma receita de bolo, mas existe um passo a passo com etapas a serem seguidas para tudo dar certo. Também não pode ter pressa, né? Porque é trabalhoso, é desafiador, mas se você tiver a pessoa certa te conduzindo, te explicando, te esclarecendo, antevendo situações que podem dar errado lá na frente, fica muito mais fácil, né, Mari? Com certeza, com certeza. Aí a gente já tá, tipo, ajudando muito os clientes. E, Débora, tem também situações que chegam para mim, e isso depois eu queria que você elaborasse bem, que você manja pra caramba sobre reforma financiada, né? Porque, assim, tudo isso que a gente tá falando aqui, eu tenho 100% de certeza que a maioria das pessoas não tem conhecimento e não tem acesso, né? 100% dos meus clientes, né? Tirando aqueles que
Ai, olha, eu ouvi falar que fazer construção financiada dá certo, é possível, eu vou conseguir, coisa e tal. De resto, assim, vamos dizer, 95% eles não têm acesso a essas informações e essas possibilidades, né? Disso que a gente está tratando aqui hoje. E assim, né? A gente falou que a principal dor do cliente é a financeira, mas tem, né, uma modalidade que vem, e eu trabalho muito com um projeto disso, que é o projeto de reforma. E quase ninguém sabe que dá para financiar a reforma da sua casa, inclusive ampliação, né? Tipo, muitos clientes me vêm e falam assim, Mari, eu preciso ampliar minha casa, eu preciso fazer um projeto legal de aprovar na prefeitura para eu conseguir ampliar. E só que eu não tenho dinheiro, mas eu preciso disso, porque meu pai faleceu, minha mãe está vindo morar comigo, eu preciso fazer um dormitório acessível aqui no fundo, coisa e tal. E a pessoa não tem acesso a isso, né? Tipo, ela não entende que dá para ela comprovar crédito e fazer o financiamento disso. Então, assim, a gente vai montar o projeto. A parte documental, ela é semelhante à da construção em terreno próprio, em terreno aquisição e construção. E aí, ela vai segmentando. Poxa, eu preciso, mas eu não vou conseguir fazer da forma com que eu queria, ou então, tipo, era o sonho da minha mãe ter aqui um porcelanato, a XPTO, assim, assado, só que eu não vou conseguir colocar. Então, assim, eu vou vendo quanto que a questão financeira vai segmentando. E eu sei que existe a possibilidade dessa reforma ser feita financiada, né? Funciona da mesma forma a tratativa na esteira, tipo, existe também a análise de crédito prévia para entender o potencial do cliente, para então depois a gente desenvolver o projeto de reforma para ele? Isso. Quando a gente fala de construção financiada, aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio, a planilha que a Caixa vai exigir, que é o nosso cronograma físico-financeiro, é a PCI, que é a planilha de custo individual. Então, nessa planilha tem as informações ali, desde a fundação, o tipo de construção que você vai fazer, se é uma construção convencional, se é as não convencionais, né? Que a Caixa aceita outros tipos de construção sem ser o bloco, né? Ali a estrutura convencional que a gente está acostumado. Então, é a PCI. Quando a gente vai para a reforma, é a PRM, que é a planilha de reforma ou melhoria. Então, é possível sim. Tem um assunto que está muito em alta hoje, que eu quero até falar, que é o Reforma Brasil, né? Então, o Reforma Brasil é um plano novo, recém-aprovado aí pelo governo, para clientes com até R$13 mil de renda e até R$50 mil que ele consegue de crédito para a reforma do seu imóvel. Nessa modalidade em específico, não precisa projeto, não precisa de... Quer dizer... Não precisa de projeto, entre aspas, tá? Porque, de repente, se for para um imóvel de condomínio, um prédio, alguma coisa, a depender do tipo de reforma que ele vai fazer, vai precisar de um projeto, de uma RT, como troca de revestimento, por exemplo, que o síndico vai pedir por conta de segurança, né? Então, entre aspas aí. Mas, para o banco, não é necessário, tá? Um responsável técnico por isso. Esse dinheiro vai na conta direto do cliente, não precisa de cronograma, nada disso. O imóvel não fica em garantia. É um dinheiro barato, né? R$0,99 ao mês. Sem garantia, é barato, né? Um dinheiro barato em relação a outras modalidades que também não exigem garantia, porque sem garantia, normalmente, o dinheiro é mais caro. Então, essa é uma modalidade. É o Reforma Brasil. Mas a Caixa tem uma outra modalidade, que é a ampliação e a reforma. Ao contrário do Reforma Brasil, que é até 50 mil... para renda até 13 mil e não precisa garantia, na reforma e ampliação sim precisa, o imóvel fica em garantia, então a renda é que vai dizer o quanto ele consegue de recurso, ele pode reformar esse imóvel, e a reforma pode ser reforma mais bruta, como pode ser uma modernização, uma troca de revestimento, pode ser para colocação de placa solar, para fazer área de
de lazer, uma churrasqueira, uma piscina, né? E pode ser para ampliação também, para construção de um novo cômodo, para ampliar a casa. Hoje tem só um pavimento, então sim, é possível, tá? Na reforma, e quando a gente fala de reforma, a gente pensa em menos intervenções, né? Não tem que derrubar a parede, não vai ter construção de parede, mas se tiver que derrubar a parede, se tiver que construir, aí sim vai precisar de projeto aprovado na prefeitura, inclusive para colocação de piscina, tem lá remoção de terra, né? Então, a depender do caso, vai precisar ou não de projeto, e é uma modalidade que, mesmo na construção financiada, interior, que nós estamos aqui no ABC, mas no interior as pessoas conhecem mais essa modalidade do que aqui na nossa região. Então aqui já são modalidades desconhecidas das pessoas, e a reforma e ampliação menos conhecida ainda. Então é possível sim, e a renda da pessoa é que vai dizer o quanto ela consegue de crédito, e o quanto isso vai reverberar ali naquilo que ela pode ou não fazer de ampliação e de reforma na propriedade que ela tem. Sensacional, Débora. Sensacional, né? A gente vê e aprende bastante aí, que tem assunto pra caramba. Mas acho que por hoje é isso. Já deu o nosso tempo aqui. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Já deixa aí a sua pergunta, porque a sua pergunta pode virar conteúdo também para o nosso canal. Não deixe de seguir a gente ali nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, Construfim. Você acha a gente rapidinho. Mari, suas considerações finais, e eu vejo você no nosso próximo episódio. Quero agradecer a atenção de todos. E a gente se vê no próximo. Não deixem de seguir a gente.